E é por isso que eu quero perguntar aqui nessa noite: por que você largou a rede? É interessante quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente tem vários nomes para citar. Estevão, primeiro mártir. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a vida de Estevão, a gente vê o motivo da morte dele. O motivo da morte de Estevão era porque ele pregava o evangelho, ele disputava com os judeus na sinagoga e os judeus não conseguiam vencer. Os argumentos que Estevão tinha, um dos primeiros diáconos, homem cheio do Espírito Santo, os judeus não conseguiam conversar com ele, porque ele, dentro da palavra de Deus, mostrava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele veio até aqui nesse mundo para morrer uma morte de cruz, e para nos dar direito a essa tão grande salvação. Esse foi o motivo da morte de Estevão. A primeira prisão de Pedro, os irmãos lembram qual foi o motivo? A primeira prisão de Pedro foi simplesmente porque ele curou um aleijado, um coxo, de nascença, que jazia à porta do templo. Quem tem um ente querido, um parente que tem uma enfermidade, sabe como é difícil. Agora imagina uma pessoa que não pode andar, que vive a pedir esmolas. Qual seria a maior bênção que essa pessoa poderia pedir? A cura da sua enfermidade. E aí nós vemos aquela passagem que é cantada em hinos. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado. E aí Pedro olha para aquele aleijado. Acredito eu que ele estava numa posição prostrada, olhando para baixo. Geralmente a pessoa que vive olhando para baixo é uma pessoa que não tem autoconfiança. A pessoa que não tem certeza daquilo que quer. E aquele homem olhando para baixo, ele ouviu a seguinte frase de Pedro: olha para mim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ele andou? Não, ele pulou, saltitou, subiu e desceu a escadaria correndo de cima para baixo. Porque ele creu. E o que aconteceu com Pedro? Foi preso. Teve uma vez que eu comecei a contar a quantidade de vezes que Pedro havia sido preso. Eu parei em 3. Não consegui continuar, alguma coisa aconteceu, mas pelo menos 3 vezes, eu falo com certeza. Acredito que tenha sido mais. A palavra de Deus não fala sobre a morte de Pedro, sobre como foi. Existe, é claro, um entendimento, né, da tradição, dos historiadores da época. Né, alguns acreditam que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia. A tradição diz isso. Mas é interessante que todas essas 3 vezes, ele foi liberto. E quando a gente para estudar um pouquinho sobre as prisões, sobre as características das prisões de Pedro, não tem como não atribuir a Deus tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E é interessante também que quando a gente vê a vida de Pedro, o que havia sido profetizado na vida dele, seria alegrias, seriam vitórias, seria um mar de rosas, igreja com ar-condicionado, som reguladinho. Não. Lá em João 21:18, está escrito o na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro
te cingirás, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me, segue-me.